Oremos. Santo Deus e Pai, queremos te dar graças, ó Deus, por esse dia, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu imenso amor em nossas vidas, por estarmos reunidos em teu santo nome, ó Deus, como crentes em Cristo Jesus, que vem, ó Pai, a te clamar, ó Deus, a te adorar em louvor. Seja também nesse momento, com a tua palavra, meditação para os nossos corações, ó Pai. Fala grandemente a cada um de nós e usa grandemente a vida, pastor Agberto, aquilo que tu queres falar para nós nesta noite. É isso que lhe oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Charles. Obrigado também, irmão Antônio. Muito boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Só lembrando aos irmãos que amanhã, quinta-feira, nós temos um culto evangelístico, juntamente com os irmãos também que estão lá em contendas. Então ainda temos vagas, temos 3 vagas. Então, se você não botou seu nome, deseja ir, coloque seu nome lá. A lista está no grupo da igreja, ok? Então, amanhã a saída é às 18 horas, passagem é só R$10. Segundo informações, é ida e volta, viu? Você não fica lá, não. É ida e volta. Ok, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 12. Nós vamos estar lendo aqui do versículo 7 até o versículo 10. Nesse domingo, preguei sobre crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E vimos naquela segunda epístola de Pedro que ele encerra com essa frase ali, aquela epístola: antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Vimos que ele inicia a sua epístola, a sua segunda epístola, falando justamente disso, da graça e do conhecimento pleno da pessoa de Cristo. E ele termina a sua epístola também falando da graça e do conhecimento de Cristo Jesus. E eu falei que do começo ao fim, a salvação é pela graça. E hoje eu quero falar a partir desse texto de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 até o 10, texto muito conhecido, sobre a suficiência da graça. Porque de fato a graça de Deus nos é suficiente. Nós vamos perceber isso nas palavras do Senhor dirigidas ao apóstolo Paulo aqui, no versículo 9. Então, mas nós vamos ler do 7 ao 10, que diz assim: Então, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por sua bondade, misericórdia e graça sobre nossa vida. Obrigado porque essa graça foi expressa de uma maneira tão maravilhosa através da pessoa de Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar, sofrendo a condenação que nós, os pecadores, merecíamos. Obrigado porque por meio de Cristo somos salvos, e isso não depende em nada do que nós fazemos, mas em tudo do que o Senhor fez naquela cruz, entregando seu Filho para morrer em nosso lugar, nos dando perdão, salvação e vida eterna. Por isso nós lhe agradecemos, Senhor, por tamanha graça em nossa vida, e que essa graça esteja inundando o nosso coração, nos alegrando, nos fortalecendo, Senhor. E pedimos que o Senhor então fale conosco nesta noite. Peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Então, esse capítulo 12 aqui
de 2 aos Coríntios, ele traz uma ideia aqui de que o apóstolo Paulo ele foi mais no profundo da alma dele, do ser dele, para trazer algumas questões para nós, para os cristãos da época em Corinto, e a palavra de Deus trazendo para nós aqui também. Paulo fala nesse capítulo 12, de uma experiência que ele teve. Então ele diz aqui no versículo 7 que para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. É o que ele tinha narrado no início desse capítulo 12, e eu quero ler com você aqui. Ele diz: se é necessário que eu me glorie, capítulo 12, versículo 1, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Ele vai começar então a narrar aquilo que no versículo 7 ele diz, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Ele vai narrar aqui quais foram então essas revelações. Ele diz, versículo 2, conheço um homem em Cristo. É um pouco de modéstia do apóstolo Paulo, é ele mesmo o homem. Ele está falando dele mesmo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo então teve esta visão celestial aqui, algo que ele não conseguia transcrever em palavras a grandeza do que ele viu, mas isso fez com que o apóstolo Paulo, por meio dessa experiência, corresse um risco. O risco de se ensoberbecer, porque realmente foi algo raro. Não temos relatos de pessoas que tiveram essa experiência assim. O apóstolo Paulo teve, eu acho curioso, né, que hoje tem muitas pessoas escrevendo sobre revelações de que foram aos céus e viram coisas e tal, e falam disso com uma naturalidade. O apóstolo Paulo teve essa experiência e foi muito cuidadoso, ele não ousou falar do que ele viu, né? E aí ainda teve uma consequência disso. Para que ele não se ensoberbecesse, o apóstolo Paulo diz que foi posto sobre ele um espinho, que ele chama do espinho na carne. É o famoso espinho na carne do apóstolo Paulo, que muitas pessoas têm muita curiosidade, né? De saber o que era esse espinho na carne. E de fato, no decorrer dos anos, alguns têm tentado trazer algum tipo de explicação para o que era esse espinho. Alguns cogitam ser uma enfermidade física, né? Talvez por conta do que ele escreve lá na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, alguns acham que era um problema da vista, porque ele diz, vede com quão grandes letras eu vos escrevo. Alguns creem que era um problema de saúde. Outros então entendem pelo que ele fala aqui nesse versículo 10 aqui, alguns acham que eram as oposições humanas. Acho muito pouco provável que ele fale das perseguições e oposições que ele sofreu. Ele não via isso, porque a questão é que ele ora para que se tire esse espinho na carne, e ele não era de orar pedindo a Deus para parar com as perseguições. Ele orava sempre para que ele pudesse enfrentar e suportar as oposições e as perseguições. Alguns também supõem a ideia de ataques espirituais, por conta da expressão que tem aqui, né, mensageiro de Satanás. Outros pensam que era algum tipo de tentação que o apóstolo Paulo poderia estar sofrendo aqui. A questão é, eu penso que o ponto não é necessariamente o que era o espinho, porque Deus não quis revelar. Se fosse o propósito nós sabermos o que era o espinho, Deus teria inspirado o apóstolo Paulo no seu registro a revelar o que é. Então o propósito não é que nós saibamos o que é necessariamente o espinho, mas o propósito foi revelado. É o porquê do espinho na carne. E por que era? Era para que o apóstolo Paulo não se ensoberbecesse. E aí, irmãos, nós temos que lembrar que a graça, ela confronta o mérito. A graça, ela não abre espaço nenhum para meritocracia, para o ser humano ter algum tipo de direito. A graça é aquele favor imerecido de Deus. Então, a revelação que o apóstolo Paulo tinha tido aqui, narrada nos versículos 3 versículo 2 até o versículo 4 desse capítulo, foi algo extraordinário. Isso poderia trazer algum tipo de orgulho para o apóstolo Paulo. Aí Deus, em amor, Deus
até como manifestação da sua graça, não deixa que o apóstolo Paulo viesse a ter algo no coração que pudesse trazer algum tipo de soberba para ele. Então, ele vai trazer para o apóstolo Paulo, permitir na vida do apóstolo Paulo, isso para trabalhar a humildade do apóstolo Paulo. E então, aqui nesse texto, ele não fala primordialmente sobre sofrimento. O texto não fala sobre o espinho na carne com ênfase na questão da dor, do sofrimento, mas fala sobre o trabalhar de Deus na vida do apóstolo Paulo por meio desse espinho na carne, que era para que o apóstolo Paulo pudesse aprender algo. A graça de Deus nos é suficiente. Irmãos, é isso que nós podemos extrair então desse texto, que a graça de Deus nos é suficiente. E a pergunta então é: como é que a graça de Deus se revela suficiente na vida do cristão? Então, nesse texto aqui, nesses versículos, nós vamos ver de maneira breve hoje, objetiva, mas creio ser importante, como essa graça ela se revela suficiente na vida do cristão. Primeiro, nós podemos ver que é pela graça, pela ação de Deus. É a ação de Deus. Olha o que diz: e para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. A ideia aqui que Paulo diz, depois de dizer o propósito do porquê que foi colocado, que era para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se exaltasse, a expressão que ele usa aqui é: foi-me posto. Interessante. Parece que quando a gente diz assim, um mensageiro de Satanás, talvez lendo rapidamente você pense que foi posto por Satanás, mas não é essa a ideia do texto. Não foi Satanás quem pôs. A expressão aqui no original para foi-me dado, ela dá a ideia de algo passivo. Foi então uma ação divina. Impressionante isso. Foi Deus, uma ação de Deus na vida do apóstolo Paulo com um propósito: o propósito dele não se ensoberbecer. E aí talvez você olhe para o texto e diga: mas como é que conciliamos, né, a ação de Deus aqui com a ideia de que um mensageiro de Satanás? Ora, na vida de Jó, você pode ver isso também. Nós temos isso, que Satanás age lá na vida de Jó, lembra? Jó nos capítulos 1 e 2, mas quem é que está agindo soberanamente sobre tudo aquilo que está acontecendo na vida de Jó? É Deus. Jó não sabia do que estava acontecendo nas regiões celestiais, mas Deus soberanamente estava atuando, e Satanás ali estava sendo apenas um agente debaixo da soberania de Deus, para que o propósito dele, Deus, se cumprisse na vida de Jó. É bem verdade que Jó não entende bem aquilo em primeira instância. Lá no final é que ele vai entender melhor: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então Jó vai entender um pouco melhor lá na frente. No final do livro é que nos é revelado isso. Mas Jó mesmo nem soube nada que estava havendo nas regiões celestes, aquela situação da conversa de Satanás com Deus, que para nós é revelado, né? Interessante. E aqui é Deus o agente aqui soberano. Deus, ele é quem tem um propósito na vida do apóstolo Paulo aqui, de que ele não se ensoberbecesse. Satanás está agindo aqui, é um mensageiro de Satanás, ele faz essa correlação, mas é Deus quem está soberanamente governando e agindo aqui. Às vezes a gente pensa: não, mas como é que Deus se relaciona com situações às vezes complexas? Lembra na vida de José, os irmãos dele, como é que eles agiram com ele, traindo, vendendo, e aí então José vai lá na frente, no capítulo 50, no final do livro ele vai dizer: vocês intentaram o mal contra mim, mas o mal que vocês intentaram, Deus transformou em bem. José enxerga que a mão soberana de Deus estava sobre a vida dele em todos os aspectos. Sim, agora ele está lá no Egito, governando, mas também quando ele esteve na prisão, tudo Deus soberanamente. Quando ele esteve na cisterna, tudo Deus soberanamente estava agindo, atuando. Não é diferente aqui com o apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Paulo,
capítulo 8, versículo 28 de Romanos, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e o propósito de Deus é trabalhar no caráter do cristão. Então, todas as coisas cooperam para o bem, isso aqui inclui essa situação, não é todas as coisas, só as coisas que na nossa perspectiva são boas, mas é todas as coisas, até aquelas que não são tão boas aos olhos humanos, mas Deus soberanamente, Ele está agindo. E aqui, então, o propósito era bom, era para que Paulo não se ensoberbecesse. Então nós vemos aqui claramente a ação de Deus, trabalhando na vida, no caráter do apóstolo Paulo, para que ele não se exaltasse, para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações que ele tinha tido. Então, nós vemos aqui Deus como que manifestando na sua graça uma ação sobre a vida do apóstolo Paulo, para o bem do apóstolo Paulo, para a glória de Deus. Deus aqui está corrigindo através dessa situação aqui o apóstolo Paulo, impedindo que ele pudesse vir a se ensoberbecer, a se exaltar. Então, o espinho na carne aqui era só a ferramenta da ação de Deus por meio da sua graça. Não é verdade? Agora, olhar para o texto e ver isso, enxergar isso, não é tão difícil. O difícil é enxergar isso na vida da gente. O difícil é nós entendermos isso quando nós estamos passando, quando nós estamos tendo algum espinho na carne, por assim dizer. O difícil é nós entendermos e descansarmos em Deus, sabendo que a graça dele é suficiente, e que às vezes determinadas situações que ele nos permite, na verdade, tem um cuidado de Deus para que a gente também não venha se ensoberbecer. Hebreus 12:6 diz que o Senhor corrige aquele a quem ele ama. Então, quando nós vemos alguma coisa acontecendo de correção da parte de Deus, é manifestação da sua graça, do seu amor. Porque Tiago capítulo 4, versículo 6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então Deus tem prazer em trabalhar no nosso coração, gerando humildade em nós, como fez também com o apóstolo Paulo. Então a graça, ela se revela suficiente pela ação de Deus, do Deus que age soberanamente. E às vezes Deus usa espinhos na carne para moldar o nosso coração. Lembremos também que Deus soberanamente governa sobre todas as coisas, inclusive sobre Satanás. Ele transforma situações, às vezes difíceis para nós, em meios para que Ele esteja trabalhando em nosso caráter, para que nós possamos parecer mais e mais com Cristo, que é manso e humilde de coração. Então, só lembrar que espinhos não são acidentes, e nem tampouco falta do cuidado de Deus. Paulo não via assim. Terceira coisa que nós vemos que a graça de Deus se manifesta, nós vemos a graça de Deus como suficiente. Muito obrigado, Rian. É pela própria manifestação da graça. Olha o que ele diz no versículo 8 e 9, diz assim: por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Interessante. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo estava orando por 3 vezes, pedindo ao Senhor que o afastasse. A ideia é da ligação com essa questão do mensageiro de Satanás, que era a ligação que se tinha com esse espinho na carne. E ele ora para que Deus afastasse dele isso. Mas o que ele ouve do Senhor é aquela revelação de que a graça é suficiente. Quando o Senhor chega para ele e diz: a minha graça te basta. E aqui eu penso que está o centro desse texto. Essa palavra do Senhor direcionada ao apóstolo Paulo, que também é direcionada a nós. Não é algo que é solto aqui no texto, não. É algo que é central nesse texto. Porque a frase aqui de Jesus, ela é pessoal. Ela é, ao mesmo tempo que ela é consoladora, ela é também confrontadora ao nosso coração.
Ela é consoladora porque faz com que nós entendamos que a graça de Deus é suficiente. Mas ela é confrontadora porque também nos desafia a depender da suficiência dessa graça. Então, interessante que não é só a graça, viu? Você não vai ouvir ele dizendo, a graça te basta. Tem algo pessoal de Jesus aí, é a minha graça te basta. A minha graça é aquela que flui da pessoa de Cristo. É a graça que é suficiente para que nós enfrentemos os desafios da vida. É a graça que é suficiente para moldar o nosso coração em meio às situações da vida. É aquela graça que flui da pessoa de Cristo. Então, é aquela graça que há na pessoa de Jesus, que é presença constante no nosso viver. É aquela graça que nos acompanha, que está conosco sempre. E ela é suficiente. A ideia de que a minha graça te basta é essa, de que ela é suficiente no sentido de que é tudo que nós realmente precisamos. E é a minha graça porque é a graça de Cristo, a graça que há na pessoa dele. E lembra, nós já estudamos em Colossenses, Cristo é tudo que nós precisamos para a vida cristã. De maneira que nós, para termos satisfação na vida, a nossa satisfação tem que estar na pessoa de Cristo, na sua graça. E juntamente com essa questão, essa expressão, a minha graça te basta, ou seja, a minha graça é suficiente, nós temos que olhar para Deus como aquele que é tudo que nós precisamos. Você lembra do Salmo 23, versículo 1? Quando diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Lembra que a gente já estudando sobre isso, a ideia não é de que nós teremos tudo, mas é que não teremos falta de nada, porque o Senhor é o nosso pastor. Ele nos é suficiente, é tudo que nós precisamos, e com Ele não teremos falta, porque Ele é tudo que precisamos. Lembra do que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4,13? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso é a ideia de que eu posso suportar todas as coisas em Cristo que me fortalece. Deus é um Deus que é presente conosco, que na pessoa de Cristo, por meio da sua graça, Ele está ali atuando em nosso viver, como presença viva em nossa vida, de maneira que em Hebreus 13:5 diz, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A graça de Cristo nos é suficiente e ela é constante em nossa vida. Ela é constante para ontem, ela é suficiente para ontem, ela é suficiente para hoje, e a graça de Cristo nos é suficiente para amanhã, para todos os dias da nossa vida. E o apóstolo Paulo diz, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aqui não indica que Deus fica mais forte num sentido de que Ele precisa ser melhorado, mas é que o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa na fraqueza, no sentido de quem precisa ser aperfeiçoado sou eu, na nossa fraqueza. E de fato, irmãos, Paulo já tinha na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 27 a 29, dizendo que Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Na nossa fraqueza, Deus age para que a glória seja toda dele. Ele não pega pessoas fortes para atuar e agir. Não. Ele pega pessoas como nós, simples, como o apóstolo Paulo, que perante aos olhos humanos do mundo grego da época não tinha muita coisa para chamar a atenção, nem na eloquência, nem no seu porte físico. É aí onde Deus manifesta a grandeza da sua graça e torna aquele que é fraco forte diante de Deus. Então, nós podemos ver que a graça de Deus nos é suficiente pela própria manifestação da graça que há na pessoa de Jesus Cristo. E por fim, nós vemos que a graça nos é suficiente porque ela age em nós pelo poder de Cristo. Olha o que diz, final do versículo 9, quando ele tinha dito, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e olha o que ele diz, de boa vontade, pois me gloriarei mais nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Deus age com a sua graça sendo suficiente na nossa vida pelo poder que há na pessoa de Cristo Jesus. Ele disse isso, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E ele diz no versículo 10, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. E aqui tem uma palavrinha muito interessante para nós. É a palavra que é traduzida por repousar. Para que repouse sobre nós. E é interessante aqui o sentido dessa palavra. É a ideia de quem arma uma tenda sobre. Para que repouse sobre nós o poder de Cristo. A ideia de habitar sobre. E esse termo aqui, quando ele era no grego, mas quando ele era usado, esse termo no Antigo Testamento, era para a glória de Deus que repousava no tabernáculo. É a mesma expressão. Interessante. É aquela graça que repousa como a presença de Cristo conosco. Então, aqui a fraqueza, ela se torna aquele novo tabernáculo da presença de Cristo. Porque ele não vem sobre pessoas fortes, autossuficientes. Ele vem sobre aqueles que entenderam que não são nada diante de Deus. Que são necessitados diante de Deus. Que são fracos diante de Deus. E precisam totalmente, dependem totalmente da graça de Deus. Interessante que João 1:14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A ideia é a mesma, de que ele habitou, aqui como essa expressão, repouse sobre mim o poder de Cristo, é de que esteja sobre mim, habitando em mim o poder de Cristo, do Cristo que é a nossa esperança, do Cristo que nos fortalece. Então Paulo aqui está meio que compreendendo que a fraqueza não é obstáculo. A fraqueza nele e as nossas fraquezas, na verdade, é por conta delas que Cristo então habita em nós, está em nós. Por conta da nossa falta de suficiência, é que a suficiência de Cristo e a suficiência da sua graça nos preenche e nos é necessária. Então ele diz, de boa vontade me gloriarei nas fraquezas. E aqui, irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo numa expressão de maturidade espiritual. De entender que nele não havia força nenhuma mesmo. De que o poder repousava sobre ele por conta das suas fraquezas. E ele diz, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque a força de Cristo, ela atua aonde a autossuficiência não existe, está entendendo? Aqui nós podemos entender isso. A força de Cristo atua com poder aonde não há autossuficiência. E aonde há autossuficiência, onde há orgulho, não repousa o poder de Cristo ali. Isso é muito importante para nós. Porque onde a força de Cristo se manifesta, a autossuficiência morre. Não existe essa questão da autossuficiência na vida cristã. Nós temos que ter total dependência de Cristo. Isso é a manifestação da sua graça por meio do poder de Cristo atuando em nossa vida. Então a força de Cristo, aliás, a graça de Cristo, ela se revela suficiente pelo poder de Cristo atuando em nossa vida. E ele diz, eu me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque a força de Cristo repousa sobre quem se humilha, se rende, não tem em si nenhuma autossuficiência. Então, meus irmãos, quanto mais nós colocamos a nossa dependência em Deus, mais nós somos preenchidos por Ele através do poder de Cristo. E o Evangelho, ele transforma as nossas limitações e fraquezas em manifestação da graça e do poder de Deus. E aqui, correlacionando com a nossa vida, quais são as áreas que você tem sentido, mas eu não posso, eu não sou suficiente, eu não sou capaz. Você está no ponto para o agir de Deus e está atuando na sua vida.
Porque quando nós achamos que é pela nossa força, que é pela nossa capacidade, Deus não está atuando no seu poder. E aí o apóstolo Paulo então vai encerrar essa sessão aqui com o versículo 10 dizendo: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Sentir prazer nessas coisas é difícil, né, meus irmãos? Sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, é difícil. Mas só é possível Paulo falar sobre isso por conta da graça de Deus. Por ele ter ouvido do próprio Cristo que a graça de Cristo nos é suficiente. Como ela é suficiente também para nós. Então, em momentos de angústia, em momentos de injúrias, em momentos de necessidades, em momentos de perseguições, só há um lugar onde nós vamos encontrar fortalecimento, é na graça de Deus. É lembrando que a graça dele nos é suficiente. Senão, a gente vai viver angustiado, triste, frustrado, se não estivermos com o nosso olhar lembrando da graça de Cristo. Das palavras de Jesus ditas aqui ao apóstolo Paulo, que também são ditas para nós: a minha graça te basta. Então, quando estivermos em momentos de dor, de lutas, de angústias, de injúrias, de aflições, de necessidades, nós não devemos murmurar, mas lembrar da voz de Jesus falando ao nosso coração: a minha graça te basta. E na graça dele nós seremos fortalecidos para poder continuar enfrentando os desafios da vida cristã. Amém? Vamos orar. E ainda que para nós seja difícil sentir prazer em momentos assim, nós devemos orar: Senhor, me ajude a ter prazer na graça de Cristo. Mesmo quando as coisas não estejam indo bem exteriormente, nós venhamos a lembrar que a graça de Cristo nos basta. Ela nos é suficiente. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela graça do Senhor que é na pessoa de Jesus Cristo. E Senhor, nós chegamos aqui nessa noite com vários desafios da vida, algumas situações que nós mesmos, por conta da natureza pecaminosa, entramos nelas, sim, mas situações que às vezes chegam até a nossa vida, e é o Senhor quem permite também, para que nós sejamos moldados em nosso coração, para que não venhamos a nos ensoberbecer. Nos ajude a discernir bem essas situações e poder confiar de que a graça do Senhor nos é suficiente. Que aonde é situações de dificuldades, de lutas por conta de pecado, que haja arrependimento, Senhor, no nosso coração. Mas que onde há lutas, desafios por conta do Senhor moldando o nosso coração, nós venhamos a lembrar de que a sua graça nos é suficiente. E por meio dela sejamos encorajados e fortalecidos no Senhor para enfrentar os desafios da vida cristã, sem murmurar, satisfeitos em Cristo, crendo que sua graça nos é suficiente, porque ela nos basta, como o Senhor Jesus nos disse. Então trabalhe no nosso coração, Senhor, nos dando satisfação em Cristo Jesus, que nós possamos lembrar e nos alegrar na graça de Cristo, pois ela nos é suficiente. Eu lhe peço sua bênção sobre nossas vidas e sobre a cada um de nós que viemos e ouvimos sua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Hoje é dia de orarmos pela igreja perseguida.